Olha, o Valdemar da Costa Neto enviou para o Bolsonaro uma mensagem que o desesperou. O Arthur Lira, Valdemar da Costa Neto e outros caciques do Centrão se reuniram e eles decidiram que se o Bolsonaro continuar com seu discurso pró-golpe, eles vão todos pular do barco. Agora, eles já controlam completamente o orçamento, tudo tem a assinatura final do Bolsonaro, mas quem controla é o Centrão e eles não precisam mais do Bolsonaro. Então está começando o descarte do Bolsonaro, está sendo descartado. Então a mensagem que foi levada ao Bolsonaro é o seguinte: olha, nós, o Congresso Nacional, fizemos de tudo para te ajudar. Você queria auxílio de 400, a gente aprovou 400. Você ficou desesperado, quis aumentar para 600, a gente aumentou para 600. Você queria auxílio lá para os caminhoneiros, porque você quer voto, você ganhou. Você queria aquilo, ganhou. A gente fez de tudo. A gente fez você driblar a lei, ou seja, pode cometer crime eleitoral à vontade. Nenhum presidente jamais no cargo teve tanta regalia para cometer crime eleitoral como você cometeu, Bolsonaro. Então, é o seguinte, se continuar o discurso contra a urna eletrônica, o discurso de fraude na eleição, esqueça o nosso apoio, a gente vai se tornar oposição a você no mesmo momento. Então pare com isso, porque isso é ruim para nós e é ruim para você. Agora tenta ganhar no voto. Então o Bolsonaro tá ele tá com nervos à flor da pele, ele tá uma bola de nervos, porque ele recebe a notícia de que vai todo mundo pular do barco e ele vai ficar completamente isolado. Ele previa, o Bolsonaro, que na tentativa de golpe dele, ele fosse ter apoio de vários políticos do Centrão. Por quê? Porque uma das estratégias do Bolsonaro era tentar adiar a eleição. Então, políticos que temem perder o mandato, vamos lembrar, toda eleição se renova uma porcentagem da Câmara dos Deputados. E há uma possibilidade muito grande que nessa eleição, pelo menos 30%, 40% dos deputados não consigam se reeleger. Então, esses deputados que estão com medo de não se reelegerem, eles aceitariam ter um mandato mais longo, caso a eleição fosse adiada, acontecesse alguma coisa. Porém, os caciques do Centrão avisaram o Bolsonaro: não tente tumultuar a eleição. Vai dar ruim para você, Bolsonaro. Nós iremos compor com quem quer que seja o novo presidente. Seja você, seja outro. Mas se tentar golpe, a gente vira oposição. Tá ruim a coisa pro Bolsonaro. Isso chega no momento em que tá pegando fogo o comitê de campanha do Bolsonaro, tá uma briga danada, uns contra os outros, eles não sabem mais o que fazer. Dá pra ver o desespero do Carlos Bolsonaro nas redes sociais, as postagens do Bolsonaro e tudo mais. Eu vou te explicar isso aqui, a reunião que teve do Centrão, por que essa mensagem agora contra o Bolsonaro. Mas antes eu peço que, se você tem um motivo para essa mensagem ser dita agora, por que não um mês atrás, Thiago? Por que não 15 dias atrás, Thiago? Eu vou te explicar. Mas antes, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no Plantão Brasil. Olha, um segundinho, não paga nada se inscrever no Plantão Brasil. E aí você fortalece a oposição, porque você se inscrevendo, o YouTube mostra o vídeo para mais gente que também não é inscrita ou não era inscrita. E aí, essas pessoas vão ter acesso à verdade, elas entram aqui e a gente quebra no meio as fake news do bolsonarismo. Então, por favor, eu peço sua inscrição e no primeiro comentário deixe minhas outras redes sociais. Agora, sem mais delongas, vamos lá falar sobre a reunião do Centrão e por que esse aviso foi dado para o Bolsonaro agora. Podia ter sido 2 semanas atrás, um mês atrás, um ano atrás. Olha, temos aí, o Bolsonaro junto com o Centrão, eles criaram uma coisa chamada emendas de relator, que é o bolsolão, é a propina que o Bolsonaro paga em troca de apoio do Centrão. É propina. Você paga dinheiro para alguém, sabe que esse parlamentar está propenso a roubar boa parte do dinheiro. Boa parte dos pagamentos é feito sem que tenha nenhuma fiscalização em como a verba é usada. Em troca de apoio, propina. Não tem outro nome. A grande mídia não usa esse nome porque protege o Bolsonaro. É propina. Tá, então inventaram essa propina em 2019 foram 18 bilhões, em 2020 foram mais 20 bilhões, em 2021 mais 16 bilhões, agora em 2022 também entre 16 a 18 bilhões, quer dizer, é muita grana, estamos falando de mais de 50 bilhões de reais que estão roubando tudo. Então o Centrão estava se utilizando dessa grana. Porém, tem uma coisa na lei eleitoral que é 3 meses antes da eleição, o governo não pode mais destinar emendas para ninguém. Nenhum deputado ou senador pode ter emendas recebidas 3 meses antes da eleição. Isso foi no dia 2 de julho. Então, a partir do desde o dia 2 de julho, ninguém mais podia receber emenda. Então, a compra de votos do Bolsonaro não existe mais. Existe o seguinte, o que o Bolsonaro fez, o que o Arthur Lira e o Bolsonaro fizeram foi o seguinte:
eles empenharam a verba, ou seja, quem tinha para receber, quem estava vendendo voto, eles empenharam verba para todo mundo. Então tem deputado com 40 milhões, tem senador com 50 milhões a receber. Ou seja, o dinheiro está guardado, mas não caiu o Pix. Para quê? Para que fique uma coleira nesse parlamentar. Porém, a execução dessa verba tem que ser feita antes de agosto. Então tem aí no máximo, antes do dia 15 de agosto. Então tem aí no máximo um mês em que esses deputados todos, os senadores, vão receber o dinheiro. Quem não receber, vai receber só depois da eleição. Ou seja, quem receber vai ficar livre para trair o Bolsonaro. Quem não receber, também vai ficar livre para trair o Bolsonaro porque não recebeu. Então, ele vai ficar irritado com o Bolsonaro. Então, chegou o momento em que os parlamentares do Centrão não precisam mais do Bolsonaro, porque o Arthur Lira já destinou para quem ele tinha que destinar as emendas. Está tudo empenhado, só falta cair o Pix. Então ele não precisa mais do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro sabe que se o Pix não cair, se o Arthur Lira falar, executa a verba tal, e o ministério tal não executar, o Bolsonaro tá assim, com o Centrão aqui no pescoço dele. Então, o Arthur Lira já falou, o Valdemar da Costa Neto sabe disso, outros da cúpula do Centrão, caciques do Centrão, já falaram, não precisamos do Bolsonaro. E se o Bolsonaro continuar com esse papo nas próximas semanas, a gente vira oposição, a gente pula do barco. Eu falei aqui, eu tô falando há meses, mais de um ano, eu tô falando, vai chegar junho, julho, no máximo agosto, 15 de agosto é o máximo, de 2022, vai todo mundo pular do barco. E tá pulando mais gente do barco do que eu, Thiago, esperava. Eu não esperava alguns caciques do Partido Progressista, principalmente no Nordeste, pular do barco do Bolsonaro. Eu achei que eles iam com o Bolsonaro até setembro, até quase véspera de eleição, quando a coisa ficasse feia para eles, aí eles iam... Não, eu estou com o Lula, não estou mais com o Bolsonaro, não. Não, já pularam do barco em abril, maio, antes do que eu imaginava. Agora tem caciques do Centrão que fazem parte da bancada ruralista, que também estão pulando do barco do Bolsonaro e já estão falando que apoiam o Lula. Quer dizer, gente da bancada ruralista, gente que ganhou muita grana por causa do desgoverno Bolsonaro, e eles exploram a pobreza do povo, eles estão agora vendendo tudo a preço de exportação, a gente paga na carne brasileira, por exemplo, mais cara aqui no Brasil do que um canadense paga pela pequena brasileira no Canadá, já convertendo do dólar canadense para o real, eles pagam metade do preço que a gente paga aqui. Então estão lucrando muito os ruralistas, os pecuaristas, eu digo os bilionários, não a agricultura familiar, claro, e eles... mesmo assim, estão traindo o Bolsonaro. Então, pro Arthur Lira, pro Valdemar precisar ir trair o Bolsonaro é assim. O Valdemar tem um problema, que é o seguinte, ele está atrelado ao Bolsonaro até outubro. Ele foi o otário da situação. Lembra quando o Bolsonaro ia se filiar ao PL? Isso em novembro do ano passado, hein? Que tava uma discussão, será que o Bolsonaro vai pro Republicanos, que é o partido da Universal, ou vai pro Partido Progressista, que é do Ciro Nogueira e do Arthur Lira, ou vai pro PL do Valdemar? Aí eu falei aqui, eu lembro das conversas que eu lia, as matérias, lembro dos vídeos que eu fazia aqui, eu falei, olha, o Partido Progressista e os Republicanos falaram, eu não quero Bolsonaro. Bolsonaro, vai lá pro PL, vai pra lá. Não venha pra cá. Por quê? Porque eles querem pular do barco antes da eleição. Se o Bolsonaro fosse pro partido do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, eles seriam obrigados a estar atrelados com o Bolsonaro até outubro. Se ele fosse para os republicanos, os caciques lá do republicano, da Igreja Universal, seriam obrigados, da bancada evangélica, a estar atrelados ao Bolsonaro até outubro. E tem muita gente no partido que não gosta do Bolsonaro. Inclusive o líder do republicano fez um monte de crítica ao Bolsonaro, falou um monte já do Bolsonaro várias vezes. Ele estando no PL, só quem é obrigado a ir com o Bolsonaro e caminhar com ele até outubro é o Valdemar da Costa Neto. Tanto é que você vê que o candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, que é ou era, não sabemos, o candidato do Bolsonaro, que é o Tarcísio, ele nem fala mais com o Bolsonaro e nem o Bolsonaro com ele, porque não é do mesmo partido. Se o Bolsonaro fosse do partido dele, seriam obrigados, estariam atrelados. Você vê que muitos candidatos do Partido Progressista estão apoiando o Lula. Inclusive o líder da bancada ruralista falou que apoia o Lula, ele é do Partido Progressista. E aí você vê, eles deram no Valdemar o passa-mané. Vai lá, babaca, vai você com o Bolsonaro até outubro ficar no barco furado. Tá lá o Valdemar, é obrigado. Já os outros já falaram, não venha com discurso golpista. Fizemos absolutamente tudo. Nós fizemos tudo o que você pediu, Bolsonaro. Lá atrás, quando a esquerda teve ideia de auxílio a R$600, o Ciro Nogueira falou pro Bolsonaro, Bolsonaro, é melhor que o auxílio seja R$600. 400 não vai adiantar, tem que ser 600. Bolsonaro, reserva uma outra parte do orçamento e paga mais no Vale Gás, o gás tá caro, paga no Vale Gás. Bolsonaro, vamos fazer aqui
alguma coisa para bater no preço da gasolina, para subsidiar o preço da gasolina. Isso tudo sem mudar a política de preços criminosa que o Bolsonaro começou no governo Temer, mas que o Bolsonaro mantém na Petrobras, mantém porque quer, ele é presidente, ele pode mudar. Sem mudar essa política de preços, tinha como eles, endividando o país, obviamente, eles abaixarem a inflação, colocarem mais dinheiro no bolso do povo e melhorarem a economia. O Bolsonaro estaria hoje numa situação muito, mas muito melhor nas pesquisas, que o cara que abre a geladeira, ele vê que ali só tem água, só tem chá de boldo e água na geladeira do cara, e não adianta o Bolsonaro vir, mas a esquerda é a favor do aborto, cara, eu não tenho nem o que comer, meu amigo, tô preocupado com que, mas a esquerda é a favor das drogas, do aborto, contra a família, blá blá blá, meu, contra a família é o fato de eu não ter comida na geladeira, eu abri o armário de casa e só ter pão mofado para os meus filhos comerem. Isso é contra a família. Isso é contra a família. Então, o trabalhador que vê isso, ele não vota no Bolsonaro. Ah, mas vai dar o auxílio agora. Agora é tarde demais, né, Bolsonaro? Todo mundo sabe que é eleitoreiro. O povo não é burro. O Bolsonaro subestima a inteligência do povo. Aí, o pessoal que falou lá um ano e meio atrás, Bolsonaro faz isso. Aí ele não quis. Inclusive tem declaração do ministro do Bolsonaro, do Fábio Faria, até mostrei no meu TikTok, em que ele fala, o Bolsonaro decidiu que seria apenas 400. A gente queria, todo mundo estava discutindo 600, a decisão foi do Bolsonaro, que seria só de 400 o Auxílio Brasil. Tá. Aí eles falaram, você queria, a gente aprovou do jeito que você queria. A gente aceitou. Aí agora você quis aumentar. Todo mundo, o pessoal do mercado financeiro ligando, enchendo o saco, falando que vai endividar o país, falando que vai ferrar tudo. A gente foi lá e aceitou. Agora todo mundo falando que é eleitoreiro. A gente foi lá, fez tudo. O Arthur Lira cometeu vários crimes para aprovar esse menino. Não tô nem falando da propina. Nem da propina eu tô falando crimes. Ele alterou o regimento da Câmara dos Deputados para que deputados que não estivessem em Brasília pudessem votar, porque vários bolsonaristas traíram. Foram 60 traições na semana passada e essa semana seriam mais 40, 50 traições. Ele não ia conseguir aprovar, porque os deputados que estavam na terça-feira, na quarta-feira eles já saíram de Brasília, já não estavam mais em Brasília. Vários deles, eles tinham uma missão, era continuar em Brasília para votar a lei que, depois de tanta propina que receberam. Não, traíram e foram para seus estados para eventos de pré-campanha. Aí o Arthur Lira teve que rasgar o regimento interno da Câmara, muita gente acaba não sabendo disso. Tem uma coisa no regimento interno. Quando uma sessão é interrompida por mais de uma hora, tem que se iniciar uma nova sessão. Se a sessão da votação fosse interrompida, o Arthur Lira teria que iniciar uma nova sessão. Para ele iniciar uma nova sessão, teria um problema para o Arthur Lira. Vamos lembrar, a sessão da votação da PEC, dessa PEC do PEC kamikaze, PEC do desespero do Bolsonaro, a mídia fala PEC das bondades, dos auxílios. Pois bem, ela foi interrompida por um problema que todo mundo disse que foi o Arthur Lira que causou na máquina de votação. A máquina de votação saiu do ar, teve um apagão na máquina. Aí o Arthur Lira chamou a Polícia Federal, a sessão foi suspensa por uma hora. O que fez o Arthur Lira? No regimento interno, ele teria que iniciar uma nova sessão. Só que tem um problema chamado quórum. O que é quórum? Quantos deputados estão na sessão? Para o deputado estar na sessão, ele tem que estar presencialmente na sessão. O que acontece é que, para ele iniciar a sessão no dia seguinte, muitos deputados já não estavam mais em Brasília. E mesmo com a propina paga e tudo mais, muitos falaram, não, eu tenho compromisso, já não estou nem em Brasília. Ele não ia conseguir aprovar a PEC. Então, Arthur Lira rasgou o regimento, que a sessão deveria ter sido encerrada, e falou assim, olha, não, está valendo a sessão de ontem, ainda está mantida a sessão de ontem, é uma continuação da sessão de ontem. Para quê? Para que os deputados não precisassem registrar presença pessoalmente e pudessem votar pelo celular. Então, o Arthur Lira deu esse golpe, ele rasgou o regimento interno. Também, uma semana antes, ele fez uma sessão de 1 minuto às 6h30 da manhã, o que foi um fracasso, porque ele foi traído. Aí, dessa vez, prevendo as traições. E aí, depois, ele mudou de novo o regimento interno, permitindo, só por garantia, que até o final dessa semana, só essa semana, viu? Só essa semana, deputados pudessem registrar presença online. Então pode estar o deputado onde quiser, o deputado trabalha online, não precisa estar lá presencialmente, só para garantir que os deputados possam votar, estejam onde estiverem, a favor da PEC, e aí ele conseguiu a PEC ser aprovada. Por isso ele chega no Bolsonaro e fala, ó, Bolsonaro, agora você faz o que eu quero, a gente fez tudo o que você queria, agora é a sua vez de fazer o que a gente quer, senão você vai ter uma oposição ferrenha aí nas últimas semanas antes da eleição. O Bolsonaro está em pânico, porque a campanha do Bolsonaro está em caos,
Tá uma briga danada entre o Flávio e o Carlos. Eles até fizeram uma dobradinha aí nos últimos dias, mas continua uma briga danada. Os marqueteiros do Bolsonaro já disseram pro Valdemar, olha, a gente tá praticamente desistindo. Não dá, o Bolsonaro não escuta nada do que a gente fala. Então o Valdemar levou pro Bolsonaro a essa notícia. Ó, teve uma reunião e se você agora não escutar o que a gente tá falando, e a gente tá falando para você parar com esse discurso golpista, nós vamos pular do barco, todo mundo. E numa das matérias na Veja, diz que já se fala abertamente entre os caciques do Centrão em abandonar o Bolsonaro nas próximas semanas. Abertamente, eles falam uns com os outros, mas a gente tem que tirar o Bolsonaro, o Bolsonaro... Por quê? Porque ele sabe o seguinte, quem quer que seja eleito presidente, e as pesquisas mostram que deve ser o Lula, se o Centrão conseguir uma bancada forte, quem quer que seja eleito presidente vai precisar compor com o Centrão. Por isso que eu falo, vote em deputados e senadores de esquerda. Ah, Thiago, mas fulano é do partido, sei lá, do PSD, do PP, é do PL, é do Republicanos, é do MDB, e olha, ele fez não sei o que na minha cidade. Não interessa, vote em partidos de esquerda para deputado e senador. Não adianta colocar o Lula lá para ele compor com essa bandidagem aí, porque o Lula até consegue, o Lula é o cara que ele fala com todo mundo, ele consegue pacificar o país, mas a coisa é muito mais fácil se tiverem deputados e senadores de esquerda. Quanto mais, menos o Lula vai precisar compor com essa galera aí, esses bandidos que avalizaram, ou seja, eles ajudaram o Bolsonaro a matar mais de 1 milhão de pessoas na pandemia e a cometer esse caos todo. Só agora que as emendas já estão pagas e o que está para ser executado vai obrigatoriamente ser executado, agora é que eles colocam a arma na cabeça do Bolsonaro para falar, ou você faz o que a gente quer ou a gente pula do barco. Só agora. Mas primeiro roubaram muito, né? É isso. Inscreva-se aqui no canal, vamos para cima dessa bandidagem. Falou.